Senhoras e senhores, bem-vindos ao Jogada de Mestre, o podcast brasileiro que não custa nada para você escutar, ô seu Lucas Silveira. Nadinha, totalmente gratuito. Ele é dado para você. De presente. Você tem dado em casa? Tem alguns, e você? Tem Muitos. Muitos. É bastante. Ô seu Lucas Silveira, você sabe que ontem eu tava de viagem, né? Eu fui viajar ontem. Eu fui para a capital da Suécia. É a cidade mais tranquila que tem, né? Você sabe disso. Porque quando você pergunta para ela como ela tá, ela fala Estocolmo. Tô calmo. Certo? Piada bosta. Piada horrível. Digna de um mineiro. Morou em Goiás. E na Malásia. Muito obrigado aí pelo elogio. Tô tentando chegar no nível do seu Diogo Rivera aí, né? Meu ídolo da piada ruim. Você tá indo no caminho certo, inclusive. Muito obrigado. O senhor que tem muita experiência com o Diogo, eu fico lisonjeado de saber. Muito bem, então estou aqui com os meus companheiros de bancada, sou o Lucas Silveira. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Jogada de Mestre. E Tadeu Kinevitz. Salve, salve pessoal, beleza? Muito bem. Sr. Lucas Silveira, hoje nós vamos fazer um episódio de o que está rolando. Vamos falar aqui de vários jogos que nós temos jogado ultimamente. E eu queria... Vamos começar com o senhor, então. Qual o primeiro jogo do qual o senhor quer falar aqui para nós? Eu vou começar com aquele jogo que eu tanto critiquei. E de forma inusitada e surpreendente, acabei adquirindo, né, este jogo. E tanto você e o Coletes falar dele, eu me rendi e fui dar uma chance pro Skyteam. Comprei Skyteam e joguei Skyteam. Joguei 5 partidas de Skyteam. Deixei o avião se lascou em 3 delas. As 3 vezes que eu e o Lucas Nagem tentamos pousar no Rio de Janeiro, falhamos miseravelmente. No Rio de Janeiro, que é tipo meia bomba, intermediário. Falhamos miseravelmente. E as 2 vezes que eu joguei o inicial, aí sim nós conseguimos, uma com o Lucas e outra com o Éder, nós conseguimos pousar o avião. Então, joguei Skyteam. Tipo assim, não é aquele hype, tipo, olha que jogaço, mas não é também um jogo lixo, bosta, igual eu falava. É um jogo legal, ok. Ele tem seus desafios, né? Se alguém for jogar ele só com base no primeiro aeroporto, vai achar ele bem fraquinho, né? Mas depois que você vê os conteúdos da caixa, o que vem, os desafios que vão aparecer, né? Eu acredito que o jogo ele deu uma melhorada substancial. Mas gostei, não achei ruim não. Achei um jogo bom. Não sei se Jéssica, minha esposa, vai gostar, mas os 2 que jogaram comigo ali acharam também um jogo. Os 2 também não são muito fã lá de jogos cooperativos, né? Tirando Éder gosta um pouquinho, mas Lucas detesta igual eu. Também achou o jogo ok, assim, não achou assim, nossa, que jogo bosta, mas acho que não justifica o hype. Você jogou o seu? Eu não joguei o meu ainda não vi o mesa. Eu joguei. Não, eu joguei o jogo, mas a minha versão ainda não vi o mesa. O que eu comprei, que você me perguntou se eu já joguei o meu. O meu eu ainda não joguei, mas eu já joguei. Continua sendo vergonhoso. Eu já entendi. Continua sendo vergonhoso. E é normal o que você descreveu, que você bate mais do que você consegue aterrissar, isso é normal. Eu já percebi, porque eu também tenho uma proporção igual de acidentes em comparação com o número de vitórias. Realmente o primeiro aeroporto, que é o de Toronto, é Montreal, o mais fácil. Montreal, isso. E ele vai evoluindo, né? Primeiro aeroporto de Montreal, ele vai evoluindo em dificuldade. E você conseguiu jogar sem conversar? Você conseguiu seguir essa regra? Não, sim,
porque assim, nós não achamos. A gente conversava antes. Antes podia conversar, né? Aí a estratégia mais ou menos que a gente bolava era tipo assim, um coloca o dado naquele negócio de nivelar, né? Uhum. E o outro coloca o dado no motor. A partir disso, a gente pensa individualmente, cada um alocar os outros 3 dados, né? Porque como esses 2 são obrigatórios, meio que a estratégia nossa foi essa. Tipo, um coloca aqui, outro coloca ali, e aí depois a gente vê os outros 3 dados. Aparentemente não funcionou. Na nossa cabeça funcionaria. Mas não deu muito certo. Você conseguia prever ou enxergar prever talvez não é a palavra certa. Você conseguia deduzir o resultado dos dados do seu companheiro com base no que ele ia colocando? Não. Tipo, se ele começou a partida colocando o número 1, né, um dado com 1, isso talvez significa que ele só tá com dado baixo, né? Porque se for, por exemplo, naquela parte de nivelar o avião, se você colocar 1 ali, é muito arriscado, né? Porque, tipo, se o seu companheiro só tirou dado um valor de 3 para cima ou 4 para cima, Já perdeu. Você colocou 1 ali, você já perdeu, porque o avião desnivela completamente para um lado e acabou. Quando você explica a regra ali, meio que a pessoa já meio que compreende, né? Tipo, não tava jogando com um animal, um tapado, né? Por mais que ele pareça, ele não é tão burro assim. Então, na hora que você explica a regra, fica meio claro, tipo, que você não pode colocar um dado tão baixo que aí você vai perder. Tipo assim, o 1, né? Mas aí o que eu tô querendo dizer é justamente isso, né? Aí a pessoa olha o meu 1 e fala, porra, por que ele colocou 1 num lugar desse, onde ele sabe que a gente pode perder em um movimento, a gente perde aqui. Se eu tiver tirado, por exemplo, só de 4 para cima, aqui a gente já perdeu. Mas aí depende da rodada, né? É porque talvez os dados dele não foram bons, né? Os resultados dele não foram bons. É isso que ele tá me comunicando ali, que você não saiu com bons dados na Aí depende da rodada, vai que tem 2 pendendo pro lado dele lá. Aí eles colocam 1, né, pra eu poder equilibrar de novo, colocando um 3, um 4. Então isso vai depender do que as rodadas lhe proporcionam. Colocar um na primeira rodada é um tiro no pé. Então, é só um exemplo. É só um exemplo, mas eu fico tentando fazer isso, né? Olhar o que meu companheiro tá colocando para tentar supor qual tipo de resultado que ele teve nos dados, né? Não dado individualmente, mas... Eu sinto o coração dos dados. Você sente o coração. É a conversa fiada aí do... É conversa jogador de truco, né? Você tem que sentir o coração da... É igual no Yu-Gi-Oh! Você sente o coração... Você tem que sentir o coração das cartas. Aqui é o coração dos dados. Entendi de onde veio aí a referência. Então agora você tá pelo menos, não tá arrependido pelo menos de ter comprado o Sky Por Team. enquanto não, né? Vamos ver mais aí. Vamos ver. Não tô arrependido, dei nota 7 pra ele, então assim, não tô arrependido. Mas não corresponde ao jogo do ano de 2024. Acho que não. Acho que teve jogos que me agradaram mais no ano anterior. Mas chega de falar de mim, né? Vamos falar um pouco de você agora. E diga o que você andou jogando aí. Então, eu recentemente entrei em contato com a série Legendary. Não sei se você conhece essa série. É um programa sistema. Do Marcinho? Eu não sei do que você tá falando, Legendários. Nunca não nem conheço assisti. Essa série. Não. Mas Legendary é um sistema, né, de deck building, né, um jogo de deck building. Tem várias franquias que tem jogos Legendary,
mas existe uma subsérie dentro do Legendary que se chama Legendary Encounters, né? Então, encontros legendários. Eu entrei em contato recentemente com o Legendary através do meu amigo Radek, que me convidou para um final de semana junto com a minha família para casa no lago dele, né? Ele tem uma casa no lago. Isso é perigoso. E ele Os trouxe... filmes de terror dizem que casas no lago são perigosas. Mas nada aconteceu. Foi super tranquilo. E ele trouxe o Legendary Encounters Alien, né? Baseado na quadrilogia. São 4 filmes do Alien nessa caixa, que é um jogo de deck building, e eu achei super interessante. Gostei muito. Joguei o Alien, jogamos o primeiro filme. São 3 partes, né? São 3 arcos dentro do primeiro filme. Cada ato é dividido em 2 partes. O último ato é em 3 partes. E ele segue o roteiro do filme. Então você tem um deck que você tem, primeira coisa, ele vem com um mat, né? Ele vem com um tapete assim muito bonito, enrolado, parecido com o do Onitama, só que bem maior, com o lugar onde você coloca as cartas. Você tem uma pilha de cartas, que é a pilha do inimigo, né? E aí uma trilha com vários setores da nave, né? Assim. E aí, no começo de cada turno, você pega uma carta do deck do inimigo e você coloca, né? Você desce uma carta, e aí, se tiver uma carta na trilha, vai andando para frente. Na hora que ela chega na zona de combate, se ela desce para a zona de combate, você tem que revelar a carta, e aí você começa a tomar dano, né? E aí tem uma pilha de cartas pro dano que você sofre, e tem uma outra pilha de cartas com uma outra trilha, que é a pilha do shopping, né, da loja, né? Então você tem as cartas que você pode comprar e a pilha, e conforme você vai comprando cartas, né, a pilha também vai descendo, e você começa a partida com 6 cartas na mão, e suas cartas têm cartas de recurso e cartas de ataque. Você usa as cartas de recurso para você comprar cartas do shopping. Cartas de ataque você pode escanear, né, revelar cartas que estão descendo do deck do inimigo. E aí você também, se tiver pontos sobrando, você pode atacar essas cartas. Então esse é basicamente o funcionamento do jogo. Agora, nesse deck de inimigos tem misturado vários desafios, né, que correspondem a coisas que acontecem dentro do filme, que te forçam a usar as cartas que você tem para resolver, né, esses desafios de formas diferentes. E quando você resolve uma certa quantidade de desafios num ato, você passa para o próximo ato, né, que também leva você a misturar algumas cartas novas nos decks, né, nos decks do inimigo, nos decks da loja, né, e assim o jogo vai evoluindo até você chegar no último desafio, e aí você vence o jogo. Jogo cooperativo, jogo que você pode jogar com um jogo que tem um modo solo muito legal também. E eu gostei tanto desse jogo, e no final Radek tava me explicando, Radek tava me explicando, não, esse sistema, eles lançaram uma versão do 007, e tem uma versão da Matrix que eles lançaram em 2023. Eu falei, opa, esse do Matrix me interessa. Então fui atrás de consegui, comprei, joguei essa versão do Matrix, que funciona exatamente do mesmo jeito que eu descrevi, só que são os 3 filmes do Matrix, né, que você tem dentro da caixa, e, né, todo o jogo, né, temático aí do Matrix. Ignoraram o Matrix 4? Ignoraram o Matrix 4, graças a Deus, porque também os criadores queriam que fosse ignorado, né, porque fizeram o filme. Eu odeio quando o diretor acha que que a visão artística dele é criticar quem gosta da franquia e quem veio ver o filme, né? Eu acho que foi justamente isso que o criador fez com o Matrix 4. Eu não gosto do filme, mas sou fã dos 3. Eu sou fã principalmente do segundo. Tem uma opinião controversa, a maioria das pessoas gosta do primeiro só.
né? Mas Sim, é muito ruim o segundo. não, eu gosto muito do Já segundo. já começou a tomar pancada aí, ó. É, não, eu sei que é controversa a minha opinião, mas eu joguei do Matrix, eu joguei o primeiro filme, né, no ato do Matrix. Você sempre tem que jogar com o Neo. Se você joga modo solo, você tem que jogar com o Neo. Se não, você pode escolher o Neo e tem outros jogadores que você pode escolher. Tem Trinity, tem o Morpheus. Então é isso, eu joguei e comprei Legendary Encounters. Descobri que tenho uma paixão escondida por deck builders. Você falou aí. Você acha? Bom, mas o Legendary é uma série que existe faz muito tempo, né? E tem, né, vários jogos da Marvel, né? Tem muitos. Eles lançaram muitas caixas diferentes aí dentro desse sistema. Então talvez o Clan, que é um Legendary melhorado, na verdade. Mas eu gostei muito, né? Então eu recomendo. Clank é competitivo, né? O Legendary é co-op. O Legendary é co-op, total co-op. Gostei muito e recomendo para quem estiver buscando. O modo solo também super tranquilo e gostoso de jogar. Gostei bastante de jogar solo aí no Legendary. Então fica a minha recomendação também. Legendary Encounters, Aliens e The Matrix. E agora eu vou, já que a gente tá falando de aliens, falando de alien, eu vou aqui falar com um cara que andou buscando vida extraterrestre. Senhor Tadeu Kinevitz, qual o jogo que você vai apresentar para nós agora? Pode ser 7, né? 7 é o jogo Sim, que senhor. a gente andou botando na mesa. Tá bem cotado, né? Todo mundo tá falando do jogo, de fato corresponde, né? É aquele. É um euro bem. Ele tem uma pegada um pouco do Terraforming Mars, do Ark Nova, no sentido de que você tem cartas, mas você não precisa das cartas para fazer tudo, e você ganha alguns recursos, principalmente no início da rodada, e aí seus turnos você vai até gastar esses recursos, e aí você faz sua engine lá para ganhar pontos. Ele tem uma pegada bem diferente, até essas comparações aí não são muito precisas, não. Ele tem uma mistura de mecânicas conhecidas, mas de forma bem interessante. O chamariz maior dele é certamente o sistema solar ali que fica rodando e você lança probes, que é sondas, e aí você tem que ir para os planetas, para as luas e afins, e o timing de você fazer os movimentos é muito importante, porque vai rodando naturalmente com a órbita, né? Então, às vezes você tem a oportunidade de chegar num planeta que você está lá longe, se você aproveitar a hora que a órbita alinhar adequadamente. E ele tem uma outra coisa interessante também, que justamente, né, SETI, ele vem de um programa antigo que era justamente para analisar dados, para ver se havia evidência de vida extraterrestre. Então você está fazendo análise dos dados que você está recebendo, e isso tem uma ligeira área majority, controle de área. Não é bem um controle de área, mas os quadrantes, quem escanear mais vai ganhar mais pontos e afins. E quando você descobre os aliens, eles basicamente eles entram e eles modificam bastante o jogo. O jogo vem com 5 aliens e você sorteia 2 sempre. E conforme você vai fazendo essas atividades, aí você vai chegando mais próximo de revelar os aliens. E os aliens, eles quando eles entram, você mais ou menos tem que pivotear teu jogo para tentar capitalizar nos aliens que entraram. São todos bem diferentes, todos que a gente jogou até agora bem diferentes, bem interessantes. Eu acho que correspondeu muito ao tem hype. alien bonzinho e malzinho? Ou isso não... Ele não especifica? Eles não são nem bom. Por exemplo, um deles que eu achei, vocês já ouviram falar de Oumuamua? Eu nunca ouvi falar. Já é um corpo celeste que passou aqui. Exatamente, que foi identificado como
fora do sistema solar. Solar. Ele passou muito rápido. Aqui ele tem tinha o formato de charuto ou um formato de um plano. Não se tem bem certeza. Inclusive existem projetos de tentar lançar um Probus para tentar alcançar ele. Não sei se vou conseguir, porque ele vem muito, muito rápido. Para quem leu um dos melhores livros de ficção que tem por aí, chama Rendezvous with Rama. Lembra muito a história desse livro. Mas independente, esse é um dos aliens do jogo. Eles pegaram muita coisa interessante da vida real. Então, logo que apareceu, o pessoal especulou, será que é um objeto artificial, né? No final parece que não é. Mas um dos aliens era o Oumuamua, por exemplo. Então, eles não são nem bonzinhos nem malvados. Eles assim são. Você não tá entrando em combate nem nada, você tá interagindo com os aliens de formas diferentes. Lembra? Tem aquela pegada do filme da Jodie Foster lá, da Contato, é uma coisa menos. Do Carl Sagan, é uma coisa menos assim. Menos direta. É mais. Menos Star Wars e mais ficção científica antiga, sabe? Uhum. E então, por exemplo, uma das cartas chama o sinal UAU. Isso aí foi uma coisa que realmente aconteceu. Eles essas antenas, uma vez, detectaram uma coisa que parecia um padrão não esperado. Pode ser sinal de vida extraterrestre mesmo, um padrão de ondas, né? E a pessoa que estava no laboratório, quando ela viu esse padrão, ela escreveu UAU no papel. E aí ficou conhecido como sinal UAU, e nunca conseguiram achar mais a fonte desse sinal. Não se sabe se foi uma. Então tem uma carta no jogo que tem isso. A pessoa que fez, ele é bem. Tudo bonitinho. Bem culto na. Aí será o Giorgio Tsoukaris, aquele maluco lá tem um cabelo todo desgrenhado. Não sei quem é. É um cara que fica falando sobre alienígena o tempo inteiro no History. Devia ter uma carta dele lá. Baixou um pouco. O History Channel não tem nada de History, mas tudo bem, né? Ok. Mas não importa. Então, eu recomendo. É um euro médio pesado. Assim, tem uma pegada interessante. Eu recomendo jogar com 13. A gente jogou com 13 e uma com 4. Com 4 fica um pouquinho arrastado o jogo. Um pouquinho mais demorado, assim. Nós jogamos também, acho que com 4 nós jogamos com o Tio Eder. Aí dá uma demoradinha a mais também. Mas acho que o único ponto fraco do jogo é que ele fica um pouquinho arrastado com 4 pessoas. E se alguém tiver a tendência a demorar um pouquinho. E o preço de vir também, fato, que é um insulto, né? O fato de que a Amazon tá vendendo ficou top. A produção é muito bonita, de fato. A produção é lindona. O jogo, assim, realmente merece todo o hype que tá recebendo. Acho que eu recomendo para quem gosta de um Euromelt pesado, com bastante integração temática, com engine building, com bastante interação. Assim, para €1 ele é um jogo bem interativo. Ele não tem ataque direto, mas tem vários pontos de interação. Você não pode jogar no seu mundinho ali. Jogo muito bom. Recomendo o 7. E você disputa por pontos de vitória no 7? Pontos de vitória. Tem um dos ETs, por exemplo, que é interessante. A temática dele é que eles descobriram tecnologia autodestrutiva. Então você está interagindo com eles, e aí você tem a oportunidade só em 3 momentos de baixar uma das cartas desses aliens. Você ganha algumas dessas cartas conforme quanto você ajudou a descobrir esse alien. E aí o que acontece? As cartas têm muita vantagem. Só que o que acontece? Se elas também têm uns pontos que são assim, os pontos de quanto se investiu nessa tecnologia potencialmente danosa. E quem ficar com mais pontos nisso perde 10% dos seus pontos totais no final do jogo. Então tem essa coisa assim, eu quero usar essas tecnologias porque elas são muito boas, mas eu não quero ser o cara que mais usou porque eu vou perder um monte de ponto por causa disso. Então, esse alien inclusive saiu nas 2 partidas que nós jogamos, e na primeira foi bem interessante, eu ganhei só por isso aquela partida. Acho que era eu, Balu... Quem foi o mais ganancioso? Não lembro quem foi o terceiro, acho que foi Patrick. Não, acho que foi Eduardo, não lembro agora. Mas o que aconteceu, né? Eu vi aquele alien, eu não vou arriscar, eu pensei comigo mesmo, né? Aí os outros 2 na mesa, assim, passaram a vez de jogar as cartas
do Alien. Aí eu, os dois vão fazer 0 pontos no Alien, eu vou fazer todos os pontos do Alien então. Aí eu fui com tudo nele, peguei todos os que você ganha, as cartas, esses pontos negativos, e marcando as trilhas desse Alien. Eu marquei quase tudo nas trilhas, fiquei com, sei lá, muito ponto, mas valeu a pena, porque eu perdi os 10% de ponto. Mas eu aproveitei tanto, como não tinha ninguém disputando para pegar aquelas posições, eu peguei todas as posições boas e acabou valendo a pena. Então, é um troço interessante que você quer ser um cara que usa aquilo, só não ser o maior, ou se você vai ser o maior, você quer ser disparado, o que passou o jogo inteiro usando, e foi o que aconteceu, e me deu a vitória naquela partida. Ô, Tadeu, caixa muito pesada, né? Uma das caixas mais pesadas que eu já peguei na minha vida. É grande, sim, viu? sim, tem aquele formato típico da CGE, né? Tem o formato do Arnak, e ela tá abarrotada. Então, assim, é um jogo caro, mas é um jogo, assim, uma produção muito bem feitinha, assim, muito bom. Um jogo que me indignou o preço agora recentemente foram as expansões do Eclipse, que são 2 caixinhas minúsculas, assim, pequenininha, R$500 cada uma. Eu ia comprar. Caramba. Absurdo, assim. Caramba. Uma caixinha, assim, de jogo pequeno, assim, cada uma R$500. É, quase isso. Aí, era uma expansão, na verdade, só eles dividiram em 2, porque eles queriam cobrar um preço insano, né? Pra não ficar óbvio que as 2 caixinhas pequenas eram um preço do jogo gigante. Eu queria pegar, mas desisti, porque o preço foi um insulto. Fica o protesto aí do seu Tadeu Knevitz. Muito bem. 7 aí, o jogo que tá dando o que falar aí, principalmente agora no Brasil, que foi lançado recentemente, né? Eu não joguei ainda. Inclusive, acho que acabou imediatamente nas lojas. Foi um troço assim, eu comprei na pré-venda e quase de imediato acabou. Falando de espaço e falando de pré-vendas que acabam rápido aí, o Arx, né? Chegou na pré-venda e também acabou rapidinho. Foi rápido, né? Foi horas. Acabou rapidinho. Aí a empresa lá já falou assim, não, nós vamos trazer mais no fim do ano, tenha calma. A Meeple BR, né? E a Meeple Mas como o nosso grupo é totalmente impaciente, ainda bem que Tadeu comprou. Eu peguei. E aí nós iremos jogar. Nós iremos jogar em breve. Vamos voltar a falar do Arx, então, aí num episódio futuro. Muito bem. Ô, seu Lucas Silveira, agora o senhor vai falar de passeios no parque aí. Sim! Comprei esse também. A Amazon esses dias aí entrou em loucura, né? Eu gastei mais do que devia por causa disso também. A Amazon entrou em completo parafuso. Um monte de jogo importado a preço de banana. Mais barato para nosso padrão, pelo menos, mais barato que os jogos nacionais, Matheus. O próprio set que Tadeu citou aí tava mais barato você importar ele do que comprar aqui. Do que pela Devir. Você vê a loucura. Tá, mas aí comprar da Amazon.com, né? Da Amazon.com americana, não da .com brasileira. Eles fizeram uma coisa muito boa que eles estão incluindo todos os... Eles estão fazendo todo o desembaraço todas as ofertas. Já chega como se fosse comprando lá no local, sabe? Então, olha só. Como eles devem ter influência, porque a alfândega costuma nos tratar que nem lixo, né? Eles cobram o preço que eles quiserem, mas com a Amazon, que é grandona, eles têm que respeitar, então ela provavelmente empurrou eles, se comportem aí. Então eles conseguem passar pela aduana sem tanto problema como uma pessoa normal, né? Então eles estão conseguindo fazer uns preços bem bons. Já vem o preço fechado, assim, fica transparente para você. Inclusive, às vezes, eles te devolvem dinheiro. Daqui a pouco, sei lá, vem barato o jogo, e daqui a pouco você recebe um e-mail, foi mais barato, o doneiro tá aqui de volta, R$40. Olha só. Eu não gosto muito da Amazon como corporação, mas essas últimos tempos para comprar jogo de tabuleiro lá, tava absurdo. É uma loucura. Teve On Mars de R$560, não que eu goste. Mas chegou a On Mars, que é vendido aqui a mais de 1.200, tava menos da metade do preço. R$560. A mais. O pessoal fala muito bem. O povo comeu com farinha o On Mars aqui, R$560. Agora só vejo nos grupos. Tem um tanto de gente postando no grupo. Vendo On Mars. Pelo dobro do preço que comprou. Aí,
nessas loucuras aí, eu adquiri um jogo que eu sempre quis ter, o Parks. E tinha aquela versão antiga, daquela capa marrom e tal. Muito bonito também. Só que sempre a galera pedindo um preço muito, muito caro nele. E aí, um belo dia, eu vi lá na Amazon Parks, segunda edição, um preço razoável. Eu fui, vem pra cá, né? Vem pra cá. Cai dentro. Passou 2 semanas, abaixou mais ainda. Ô, louco. E aí, enfim, o jogo chegou e tal. Fui pôr na mesa pra jogar e tal. Aí Tadeu veio aqui em casa, eu falei, Tadeu, vamos jogar o Parks aqui que você tava querendo e tal. Eu sempre falei que eu tinha vontade de jogar o Parks pra Lucas. Nunca tinha jogado, mas parece um jogo interessante. Parecia um jogo interessante. E ele falava assim, é sua cara o jogo. De fato é. Sempre. É um jogo muito bom. Aí jogamos o Parks. Parks é o quê? É um jogo que você tá fazendo trilhas, né, pelos parques norte-americanos. E aí tem uma trilhazinha no tabuleiro, que ela é feita de forma aleatória, onde você vai ganhando alguns recursos à medida que você anda com seus 2 trilheiros, né? Quem jogou Tokaido, lembra muito a pegada de Tokaido, que você vai levando os trilheiros, mas nesse caso você tem 2. Desculpa interromper. Tem 2 e não é o último que joga. Lá no Tokaido sempre é o último que tá na fila que joga, né? Primeiro. Nesse não, nesse é em ordem de turno normal. E aí você pode mover os seus 2 trilheiros, onde você para, você ganha um recurso, ou você pode usar o acampamento, que é pegar recursos mais poderosos, uma trilhazinha que tem a parte, né? E à medida que você pega recursos, você gasta esses recursos para você visitar os parques, que é o que te traz ponto de vitória, né? Além de tirar fotos, essas coisas que trilheiros fazem, né? Porque como nós somos nerds, a gente jamais faria uma trilha, a gente faz no jogo tabuleiro mesmo, que é muito mais fácil. Corrigindo o senhor que eu faço trilha pra caralho, viu? Porque tem faz o quê, moço? Você só vai na neve atirar arco e flecha de ser mentiroso? Não, minha esposa gosta muito de fazer trilha. E também estamos colocando as crianças aí para fazer. Sempre tem exceção à regra. E tem muito parque nacional aqui na Polônia com as trilhas muito bem marcadas. E se você vai para o sul da Polônia, você tá ali nessa região perto da República Tcheca, da Eslováquia. É uma região que a gente chama de Carpat, né? Os Cárpatos, né? E ali tem muita trilha, né? A gente faz trilha demais ali naquela região. Então é uma coisa bem popular. Aqui, que é exceção à regra. Os demais nerds, que no caso eu e Tadeu aqui, a gente faz trilha no jogo tabuleiro. Então é um jogo muito gostosinho e tal, bem num tempo que eu adoro, que é ali que é 1 hora e 15, uma boa estratégia. Até menos que isso, né? Dependendo se você já sabe as regras, pode ir até mais rápido, né? Então é um jogo muito bom, muito gostoso, bem no meu estilo. Adquirir, né? O objetivo é você chegar primeiro? Você conclui? Não. Ele é um jogo, se tu tira a temática, ele é um jogo de fechar contratos. Então você vai andando na trilha e vai pegando recursos e os contratos, só que na trilha você está fazendo coisas temáticas de trilheiro e os contratos são, você visitou tal parque se você tem esses recursos. A trilha que é uma pegada muito interessante porque você tem 2 personagens, como o Lucas falou, né, não é o cara que está atrás, o Tokaido eu pessoalmente não gosto porque eu acho que as decisões são sempre óbvias. E nesse, apesar de super simples, elas não são. Porque você tem incentivo a ser primeiro, porque quem chega primeiro nos lugares ganha muito mais coisa, mas quem fica pra trás joga mais ações. Só que quem fica muito pra trás, se você ficar só com um carinha lá pra trás, ele é obrigado a terminar a trilha. Então tem esse push and pull muito legal de o quão rápido eu devo ir, se eu devo ficar bloqueando o lugar. Eu quando joguei com o Lucas foi um dedo no olho de um lado pro outro, uma selvageria. E só a Jéssica ali de boas, né? Eu deixava meu trilheiro ali de boas, assim, no lugar que eu sabia que o Lucas tinha que ir, meu trilheiro sentava lá e ficava. Terrível. Eu via a frustração no cara de Lucas ficar bem feliz. Mas ele lembra Tokaido, só que na minha opinião nem compara. Assim, ele é um jogo que entra na linha do Cascadia, do Harmonies. O que mais, Lucas? Que tem essa mesma Towers. O Wandering Towers é mais festivo, né? Esse ainda é um jogo
Não é festivo. Forest Shuffle, Castle Builder. Eu achei dos melhores dessa linha, assim. Eu acho que ele e Harmony são os meus favoritos. O Tadeu falou em fechar contratos e sabe que eu vou falar disso rapidinho, não é um dos jogos que eu vou falar hoje, mas eu vou falar no futuro. Eu fui visitar um museu em Gdańsk, o Museu do Âmbar em Gdańsk, faz pouco tempo, e aí me chamou a atenção que na loja do museu eles estavam vendendo um jogo de tabuleiro que foi financiado pela cidade de Gdańsk. Eu fiquei muito interessado, porque é um jogo sobre a Liga Hanseática. Eu comprei esse jogo. Mim? É um jogo sobre a Liga, não para você, mas eu comprei para mim mesmo. Mas eu não me importo de levar uma cópia para você não, Lucas. Obrigado. Porque o valor de produção desse jogo tá muito legal, assim. Porque é um jogo que foi financiado pela cidade de Gdańsk. Então você já pensa, né, cara, o que pode ser, que porcaria de jogo deve ser um jogo que foi financiado pela administração da cidade para promover turismo da cidade, Sim. né? Mas, na verdade, o jogo tem um valor de produção muito bom, muito bem feitinho o jogo. É um jogo de fechar contratos, se chama Hansa Guilds, né, guildas hanseáticas. Você tem um mapa com as principais cidades da Liga Hanseática, começando ali na Inglaterra, né, Estocolmo, Gdansk, que fazia parte da Liga Hanseática também, e você tem os seus mercadores, né, e você tá, na verdade, fechando contratos, né, você tem o seu mercador ali, você pega um contrato, você literalmente pega um contrato, tem uma carta de contrato, e aí você tá levando especiarias de um lugar para outro, né, cada uma das cidades na liga tem um contrato diferente que você pode pegar, e você vai, entrega, você ganha aquele contrato. Mas o interessante... Century, é a mesma coisa que Century, né? Mas é um jogo assim bem básico, mas com valor de produção, ele é muito bem feito, as peças são muito bem feitas. Vou trazer um para você. Não Uma tem curiosidade, Matheus, antes de você completar, o nosso primeiro grupo de WhatsApp aqui em Montes Claros dos Jogos Tabuleiro era a Liga Hanseática, chamava. Liga Hanseática de Montes Claros. Isso aí. Liga Hanseática de Montes Claros. É porque o que acontece, eu gosto de aprender, no jogo tem história, eu gosto de aprender a história que tem por trás do jogo, quando eu vou ensinar, eu acho que dá um flavor legal você explicar as coisas, e como eu gosto muito de Hansa Teutônica, eu fui atrás, li sobre a Liga Hanseática, eu fiz a mesma coisa com Brás, quando o jogo tem história eu gosto de ler um pouquinho, e aí o pessoal achou engraçado, quando a gente estava recém se conhecendo, o pessoal achou engraçado de eu contar da Liga Hanseática, e aí ficou, a piada ficou que era a Liga Hanseática de Montes Claros. Eu até, só para terminar, esse jogo interessante é que tem umas cartas com eventos, né, da liga, que aconteceram no período da liga, então você vai revelando esses eventos e aí eles têm uma influência, né, dentro do jogo. E aí tem uma questão de posicionar trabalhadores também, porque em cada turno você decide o que você quer fazer, né, e você coloca seu mercador numa das ações que tem na trilha, e aí você executa as ações de maneira diferente. Então, bem legal, assim. Você falou que não ia falar do jogo, falou do jogo todo. Pois é. Só mas não falou que ia me dar. Não, vou te dar ele, sim. E vamos seguir a ordem, eu vou falar do meu próximo jogo. Você já falou. Não, esse não. Não, esse não. Esse vai ser separado. Só para terminar, outro dia. Assim que o senhor Tadeu saiu da minha casa, adivinha o que aconteceu? Ele comprou? Ele comprou, só que ele comprou a versão pimpadona ainda. Que tava muito barato também. Tava barato também. Mas, olha só. Mais um jogo aí que eu apresento, que ele vai lá e... mas tô começando a acertar. Não, o Lucas acerta, assim, por mais que eu gosto de fazer piada, o Lucas acerta bastante até. Não já costumo eu falar isso com muita frequência, viu, Lucas? Eu acho que quando você falava isso no começo do vida do podcast, você estava certo. Só que Lucas melhorou com o tempo e agora essa fala já Não, é que eu dou muitos tiros, entendeu? Isso é verdade. Aí você acertou 1 ou 2 ali, não tem jeito. Ok. Eu vou falar de um jogo que foi um tiro certeiro pra mim, esse jogo. E é um jogo que
Eu acho que ele tá com problemas de distribuição, porque eu vejo ele ser falado muito, mas pouquíssimas pessoas têm acesso a esse jogo, na minha opinião. Ele não foi lançado na Polônia ainda oficialmente, e não sei se tem data de lançamento. É um jogo lançado por uma empresa canadense e se chama Compile Main One, né? Compilar, né? Main One. E ele vem com um formato bem interessante porque a caixinha é no formato de um servidor, né, de computador. Porque nesse jogo, para 2 jogadores, é um jogo de carta para 2 jogadores que empresta muito das mecânicas do Air, Land and Sea. Para quem conhece esse jogo, onde você tem 3 teatros de guerra e você tem que enfileirar suas cartas num dos 3 teatros. Esse jogo segue um pouco essa dinâmica também. São 2 inteligências artificiais que estão lutando uma com a outra para ver quem consegue moldar a realidade, né, de forma mais rápida. E cada um vai ter 3 protocolos para compilar. Então, no total, na mesa você vai ter 6 protocolos, né, 3 de cada lado, e você tem que enfileirar cada um dos seus protocolos com os 3 protocolos do seu adversário, né? Então forma 3 fileiras com 2 protocolos de cada lado. E a escolha dos protocolos é interessante, que elas são nomeadas em elementos, né? Então tem água, fogo, morte, luz. Então eu acho que são 12 diferentes protocolos que você tem na caixa inicial. E cada um desses protocolos, quando você os escolhe, também determina qual tipo de carta e quais tipos de ações você vai ter, porque cada um dos protocolos tem um mini deck de cartas que vai compor a sua mão. Então você, por exemplo, o protocolo Morte, as ações especiais das cartas daquele protocolo, eles são, por exemplo, de eliminar cartas do jogo. Então ele eliminam cartas do jogador adversário, ou você pode até usar para eliminar suas próprias cartas, dependendo de qual estratégia você adota. O protocolo da água, uma das ações especiais que ele tem é de mudar as cartas de posição. Então você coloca uma carta no protocolo, por exemplo, da água, e aí tem uma ação especial que te permite passar essa carta para um outro protocolo, por exemplo. Então cada um dos protocolos tem o seu tipo de ação especial e determina como você vai jogar o jogo, né, até o final. E é um jogo que é um cabo de guerra constante, é muito mais do que o Air, Land and Sea. Você joga a carta cada carta tem 3 tipos diferentes de efeito especial, passivo, ativo, que causa uma dinâmica que toda hora você está mudando o flow do jogo, né? Toda hora a dinâmica do jogo tá mudando, que você joga uma carta, ela tem um efeito especial que bagunça tudo, né? Muda a estratégia de forma radical, tanto para você quanto seu adversário, e você está sempre pensando, essa ação aqui eu posso usar a meu favor, ou eu posso usar para aumentar meus pontos, ou eu posso usar para diminuir os pontos do meu adversário, ou bagunçar a vida do meu adversário. E o objetivo é, para você compilar cada um dos protocolos, você alcança 10 pontos, né, em cada fileira. Então você colocou cartas, as cartas têm pontos, colocou o equivalente a 10 pontos numa fileira, você compilou, e você tem que ser o primeiro a compilar os 3 protocolos. E cada vez que você compila um protocolo, todas as cartas da fileira são eliminadas, inclusive a do seu adversário. Então se vocês dois estão correndo para compilar primeiro uma fileira, se você consegue completar, você deleta tudo que o seu adversário fez até aquele momento. Isso fica interessante porque você pode enfileirar cartas mesmo num protocolo que já foi compilado, e aí você simplesmente estraga, né, o progresso do seu adversário cada vez que você faz isso. Você alcança 10 pontos numa fileira, você impede que o seu adversário vá compilar aquele protocolo. Muito interessante, joguinho assim, rápido,
cabe numa caixinha pequena, muito estiloso. As cartas são muito estilosas porque elas são plastificadas, elas têm um brilho, né? Elas são brilhantes, têm muito bem feito, alto valor de produção, mas um jogo que foi extremamente difícil para eu achar. Eu tenho sites de consulta que te mostram os jogos disponíveis em lojas em toda a Europa, tá? Então você chega nesses sites e você coloca o nome do jogo que você quer, Aqui ele te mostra que tem. Aqui existe compara jogos, é a mesma coisa. Só que aqui olha para toda a Europa e eu consegui, né, achar uma cópia desse jogo numa loja na Dinamarca, onde o frete não ficava tão caro, porque a Dinamarca tá perto da Polônia também. Então, aí consegui comprar uma cópia desse jogo por bom preço. Até onde eu sei, só tem em inglês. Não se lançou em outra língua até agora esse jogo. Não sei qual é o rolo, tá? Não sei qual é o rolo com esse jogo. Não sei o que acontece. Não sei por que é tão difícil de conseguir e por que não tem versão em outras línguas. Mas eu recomendo bastante. Gostei muito. Eu entrei em contato com Airland Sea, tipo, semanas antes de conseguir o compile. Quando eu joguei o Airland Sea, eu falei, esse jogo, né, e eu consegui uma cópia também do Airland Sea, falei, esse jogo é um jogo que eu sempre vou ter na minha coleção, que ele é muito legalzinho, bem gostoso de jogar, pra mim ele nunca vai, eu nunca vou me cansar desse jogo. E aí chegou o compile, cara, e eu já aposentei o meu Airland Sea, falei, cara, eu não vou mais jogar Airland Sea, eu vou jogar compile, se eu precisar jogar um jogo desse tipo, compile é muito melhor que Airland Sea. Então, para os fãs aí também da franquia Airland Sea, se tiver procurando um jogo com uma pegada parecida, mas que supera muito o original, compile é a minha dica para vocês aí. Certinho? Compilado. Tudo bem. Senhor Tadeu Kinevich, seu último jogo para essa sessão de o que tá rolando? Pois é um jogo bem interessante, chama Obsession. Ele é um jogo que ele foi publicado por uma editora que foi feita pelo próprio autor para publicar seu jogo, então é um jogo que veio sem muito fanfare, sem muito hype, já faz um tempinho, e foi ganhando popularidade por word of mouth, né, que seria uma pessoa falando bem do jogo para outro. Boca a boca, exatamente. E foi ganhando popularidade, é um jogo que há muito tempo eu escuto só falar muito bem dele. E há um tempo atrás, uns 3, 4 meses atrás, eu tive a oportunidade de comprá-lo de segunda mão aqui, preço bem razoável. E jogamos 2 partidas recentemente, muito, muito gostoso de fato o jogo. Ele faz jus à fama. Ele tem a temática da Inglaterra vitoriana, onde cada um dos jogadores é uma família aristocrata em decadência. E a sua função durante o jogo é elevar de volta a reputação da sua família. Então, para isso, você vai fazendo atividades, que vai chamando convidados, que são pessoas da nobreza, da aristocracia inglesa. E tem uma mecânica, de fato, ele é completamente diferente de outros jogos. Eu não consigo ver um jogo que compara com ele, porque você tem uma oferta de salas, sei lá, tem a sala o jardim de tomar chá, tem a sala de jogar cricket, tem o pátio de jogar cricket, esse tipo de coisa, né? Que você vai juntando. O tabuleiro é uma casa? O tabuleiro é uma casa, exatamente. Ok. E aí você compra esses lugares e faz atividades com os convidados que precisam ter, e você tem os seus funcionários que você tem que fazer a gerência deles, porque você não pode usar sempre os mesmos, e cada convidado e cada atividade requer alguns desses funcionários. E é assim, bem diferentão, bem interessante o jogo, bem gostoso de jogar. Infelizmente eu acho que não vem para o Brasil. Há uns 2 anos atrás eu entrei em contato com o autor lá no BGG, e ele respondeu, e ele disse que tentou, acho que 1 ou 2 editoras brasileiras tentaram contato com ele. Ele disse que nunca mais vai trabalhar com empresa brasileira,
Não sei se ele vai mudar de ideia, mas Parabéns. ele disse que era tão Tô chateado. obtuso trabalhar com a empresa brasileira que ele não tinha mais apesar de ele querer mandar para o Brasil, ele não tinha mais intenção de tentar Talvez fazer. agora que a Calanguinho virou Asmodee, né? Talvez, não sei. Sei lá o que aconteceu, né? Ele é um cara muito interessante porque ele é muito ativo na comunidade. Então ali eu mais ou menos perdi a esperança de vir para o Brasil e comecei a procurar de segunda mão cortado. Mas assim, é um jogo. Quase desistiu, viu? Dessa de segunda mão. Eu que É verdade. Vai lá. O que é mais? O que é mais R$50? É verdade. Não, Matheus. O demônio falando na Pois é, né? Pois é. Ó, o diabinho, você né? já tá Diabinho. dando aí. Já tá dando não sei quanto. O que é 50 conto a mais? Pegar. Essa é a função do Éder. O Éder fazia contigo isso também, não fazia? E eu tô repassando. O que é um peito pra quem tá cagado? Mas é um jogo bem gostoso, assim. Ele é difícil de comparar, não vejo nenhuma outra comparação. Mas assim, você tem um quebra-cabeça muito interessante, que você tem as pessoas que são suas amigas, que você pode convidar para essas atividades, você tem as salas que você já comprou e pode usar, e você tem os funcionários que você tem que fazer uma rotação para não ficar sempre usando os mesmos. Depois que eles fazem alguma coisa, eles precisam descansar, então você tem que ficar fazendo esse jogo de malabares quase com as coisas. Então tem uma pegada do Ark Nova aí, com essa parte de que as ações têm que descansar, assim. Você usa uma vez, aí você tem que ter um período de cooling, né? Nesse caso é os funcionários que você tem esse período de cooling. Então, você pode botar eles a trabalhar de novo, mas você perde reputação por tratar mal os seus funcionários. Então, e a temática é muito presente no jogo. Uma coisa muito legal que tem o casal Fairchild, que são o casal aristocrata importante, que você está cortejando tentar casar com a filha ou o filho Fairchild. Então, durante o jogo você também sabe quais coisas que eles estão interessados para tentar convidar eles para participar das suas atividades, e se você consegue eles, que vira uma disputa também, tipo não era de majority, mas é quem tiver mais quartos das atividades que eles querem ir, vai poder convidar eles para as coisas. O tema é muito diferente já por aí. Todo jogo é diferente, então. A temática é diferente, a mecânica é diferente. É muito gostoso de jogar. Eu recomendo jogar em 3 pessoas, assim como 7. Eu acho que não mais pessoas começa a ficar um pouquinho demorado. Imagina tipicamente aí, Matheus, você jogando um jogo que você tem que casar a sua filha. E tem outra coisa legal também. Lucas, quando esse jogo chegar a hora dele jogar, eu vou estar com o meu arco preparado. Arco e flecha. Porque eu vou pôr de menino pra correr, não tá escrito. E uma das coisas legais, por exemplo, tem os Novorich americanos, né, que tem grana. Então se você convida eles, você ganha uma grana, mas você perde reputação por estar lidando com a Rafale, né, nos Estados Unidos. Ele é muito, muito bem adaptado, muito interessante. O único porém é que a interação é um pouco baixa, ao contrário de 7. Então não é um jogo de alta interação. Ele tem um pouquinho, mas assim, não é um jogo daquele que você tem que estar sempre de olho nos oponentes, que eu gosto bastante. Mas é um jogo bom para relaxar. Jogar com 2 amigos ali, fazer a sua... Dá pra pegar um chá que fica temático, fica top. Muito bom jogo. Pena que não temos perspectiva de vir pro Brasil. Quem sabe ele não mudou de ideia nesse tempo, né? Faz muito tempo que eu contratei ele, acho que uns 2 anos. Então, Obsession. Muito bem. Bom, vamos aí torcer que o jogo chegue no Brasil. Jogos de tema vitoriano são bem interessantes. Gostei aí do jogo, da novidade trazida pelo seu Tadeu Kinevitz. Vou até, falando de jogo de segunda mão, vou fechar contando uma anedota, né? Porque tinha um jogo que estava na minha lista por muito tempo, agora vai continuar na lista, que é o jogo do The Witcher, né? O Unmatched. E eu tava procurando uma versão em inglês, porque aqui na Polônia já tem a versão em polonês, mas eu quero a versão em inglês.
E no mercado de segunda mão eu consegui achar uma cópia. Comprei, o cara aceitou a compra, foi pelo LX, então comprei, o cara aceitou a compra. Eu dei a volta da vitória, toquei a musiquinha do Senna e no dia seguinte o cara cancelou a venda, cara. Triste fim. Nossa, mas eu fiquei chateado, bicho, porque não acha esse jogo em inglês, versão de segunda mão, porque eles lançaram a versão polonesa tão rápido que o povo não importou. Claro. O povo não importou a versão em inglês e eu achei por um bom preço, eu fiquei chateado, cara. O cara cancelou. Tem na Amazon agora. Tem? Nesse esquema de imposto, mas tá um pouquinho caro, eu vou esperar baixar pra pegar. Eu também tô nessa. Aqui também tem na Amazon em inglês, mas tá saindo muito mais caro que a versão local, então eu tenho que esperar. Não, esperar. E são duas caixas, esperar. né? Você ia pegar as duas caixas ou uma delas só? Não, eu ia pegar só que vem Geralt, a Ciri e o Coração da Floresta, né? O Grande Lash, né? Ok. E que na verdade a versão americana, né? A versão inglesa, ou mesmo a história, né? Na história em inglês é traduzido como o Grande Lash, né? Que é um monstro, né? Que vive na floresta. E o Leshen, em polonês, é floresta, né? E, na verdade, o nome dele original é Serca Leszne, que é o coração da floresta. Então, esse é o nome original dele. Qual é o nome da moeda polonesa? Slot. Você só vai gastar uns 70 slots a mais aí, moço. Você vai passar fome por causa disso? Não vai. O pior, Lucas, que a diferença entre o que eu tava pagando pela segunda mão e por um novo é 70 slots, realmente. Essa é a diferença. Não vai fazer isso. Você vai passar fome por causa disso? Não vai. Não, eu vou esperar. É o que você gosta de fazer. Vai lá. Tem aquele meme do diabinho mandando não passar vontade, passar o cartão. O Lucas é ele encarnado, né? 12 vezes sem juros. Vou falar aí quando Lucas, assim, ele tá próximo na lista, então não vai demorar. Quem sabe até o próximo programa eu vou conseguir. E compra outro junto, um que você tá querendo ali, o segundo. Você já pega o primeiro e o segundo da lista já. Gente, não ouçam os conselhos do Lucas, ok? Não ouçam os conselhos do Lucas, sejam ponderados com as suas compras aí, gente. Pode comprar. Quem quiser nos acompanhar aí no Discord, nós vamos estar o Planeta Desconhecido. Vamos falar no próximo programa, então. Um joguinho de senhores, fechamos então. Muito obrigado aí pela grama no Jogada de Mestre. E no YouTube, no Spotify, no Apple Music, em todas as plataformas aí de podcast nós estamos presentes, certo? Com uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, senhores. A mensagem final é seu hobby, pode ir. Eu imaginei que era uma coisa desse jeito. Não passar fome, pode ir. E ouve nós, né, E ouve a gente, é claro. É um compra. Você compra ouvindo a gente, inclusive. Você tá lá comprando ouvindo a gente. Nós temos um dos membros de Discord que acho que a gente já fez comprar alguns jogos lá. O Everton, não é? O Everton, coitado do Everton. Tô começando ele a comprar coisa, hein? O Lucas aí me acusou de ter induzido o Everton a comprar vários jogos aí que não deveria, que não deveria ter comprado, né? Mas então vamos lá na comunidade, a gente compartilha várias coisas. Eu inclusive viajei ontem, estava de viagem, estava compartilhando umas fotos lá no grupo, né, seu Tadeu Kinevides. Eu estava numa cidade muito tranquila. Eu estava porque essa cidade. Eu já fui embora. Foi uma viagem de um dia, porque a gente descobriu que a viagem de Gdansk para lá leva só 1h20 de avião. Você consegue chegar lá às 7 horas da manhã e vir embora 10 horas da noite. Então compramos voos baratos, viajamos para lá, passamos o dia todo e voltamos. Eram mais que 70 slots? Era 400 slots ida e volta. Olha quantos joguinhos da Match com isso você gasta, né, seu bonitão? A gente vai tão calmo, a não ser aonde.
Tá na hora de comprar o joguinho pra sua alegria, pra sua felicidade, pra o seu coração ficar quentinho. Inclusive, eu vi que você mandou a foto aqui dos Hitster. Você compra o do Rock pra mim, viu? Por favor, porque eu não acho em lugar nenhum. A única foto que eu vi desse jogo ao vivo foi essa. Sério? Pelo amor de Sério? Deus, você compra esse Hitster Rock pra mim, deixa guardado aí, eu te mando dinheiro quando você vier pro Brasil. Nossa. Tá. Não, Ô, Lucas, se você tivesse me falado, eu tinha comprado. Porque sabe onde eu tirei aquela foto? Eu tava na estação de metrô, tinha uma livraria na estação de metrô. E tinha isso. E tinha isso lá. Na estação de metrô, assim. Aí na dando Polônia sopa. deve ter, então. Se tem lá, tem aí. Se lá na Suécia, Talvez. você gosta tanto assim, faz ideia na Polônia. Você compra pra mim um Hitster Rock, pode deixar guardado quando você vier pro Brasil. Você me dá. Tá pelo bom, amor de Deus. tá bom. Eu vou procurar pra você. Você é mais pedindo de Hitster, forma tão encarecida. Você todo- pediu de toda forma tão delicada. encarecida que eu não tenho como É dizer, não. verdade. Foi Tá diferente tão desesperado. foi diferente do bagging usual, né? Porque normalmente é aquele me dá preguiçoso, né? Tipo, Esse foi um esse bagging mais jogo aí- trabalhado, né? Assim. esse jogo aí que você tá falando, me dá, então compra pra mim e me dá um, né? Mas esse aí foi tão encarecido, né? Caridade, misericórdia. Piedade. Isso aí. Se Então tiver tá. mais, o Guilty Pleasures também eu quero. Se pudesse. O Guilty Pleasure, eu tirei a foto dos dois, né? Era o Rock e o pode- Guilty tô vendo Pleasure aqui. junto. Mas o Rock eu não quero mais. O outro, se der, pega também. Ok, Viu? tá Muito certo. obrigado. Um abraço aí pros nossos ouvintes. Até mais, Tá. senhores. Tá Até ficando- mais, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.